Este vídeo é patrocinado pelo Squarespace, o melhor e mais simples construtor de sites. Mudança climática provocou queda de Roma? Ou seja, qual a relevância da mudança climática na queda do Império Romano? Esta é certamente uma questão fascinante e compreensível por razões óbvias. É muito relevante nos tempos atuais. O Império Romano caiu por várias razões. Impossível escolher só uma e afirmar isso. Roma caiu por razões específicas. Foi um complexo interjogo de pelo menos 10, não 20 ou mais motivos para todos agirem ao mesmo tempo. Já abordamos a maioria dessas razões em vídeos anteriores, como as constantes guerras civis, principalmente devido ao problema de sucessão não resolvido e aos problemas econômicos. Devido à desvalorização da moeda e mais decisões de alguns imperadores, a lista é muito longa, porém, não abordamos a importância do aquecimento global nisso tudo. Isso e então é hora de mudar isso. A queda do Império Romano é tão incrivelmente tópico complexo que, compreensivelmente, é um dos mais simplificados na história. Ciências, compreensível, pois humanos têm dificuldade em entender complexidade. Interação de várias razões agindo simultaneamente. Assim, todos nós gostaríamos que Roma tivesse caído por essa única razão, essa grande razão que supera todas as outras. Sua importância é clara, como esperado, cada um terá seu favorito. Razão dependendo das próprias preferências ou visão de mundo. O economista geralmente atribui: a queda de Roma deveu-se principalmente a problemas econômicos e desvalorização da moeda romana, causando grandes problemas ao império. O virologista afirmará, evidentemente, que o imenso pandemias tiveram um papel crucial na queda do Império, Antonino e Cipriano. E, finalmente, a peste Justiniana, responsável principal pela queda de Roma. Então o historiador militar afirmará, não, foram decisões militares ruins que causaram isso. Império forte. Assim, sempre é possível achar sua razão favorita e argumentar convincentemente. Quanto à razão específica que é a mais importante, então, era inevitável que as mudanças climáticas fossem incluídas na lista, já que esse fenômeno é compreensível. Preocupa a mente de vários pesquisadores atualmente. Moramos numa época com conclusões bem persuasivas, evidências de que a Terra está aquecendo em média, o que preocupa muitos. Portanto, muita pesquisa é feita nessa direção. Logo, era questão de tempo até a mudança climática ser analisada no contexto da queda do Império Romano. E, realmente, as mudanças climáticas parecem ter tido um papel crucial nessa devastação acentuada. Evento da história europeia, aquele apocalipse que atrasou a tecnologia europeia por 1000 anos. Agora, como seríamos capazes de analisar como o clima era durante os tempos do Império Romano? Felizmente, cientistas possuem duas ferramentas poderosas para voltar no tempo e tentar restaurar como as temperaturas e outros aspectos climáticos, como chuva ou poluição do ar, estavam na história. O tempo, ferramenta como amostragem de núcleo de gelo. Isso pode mostrar agradavelmente o impacto que o Império Romano também possuía a poluição do ar. Acontece que os romanos causaram um impacto bem maior no ar do que pensávamos antes. Em um artigo de 2018 nos Anais da Academia Nacional, a Academia de Ciências divulgou resultados bastante interessantes. Conforme esperado, a poluição por chumbo era alta no Império Romano. A poluição principal das amostras de núcleo de gelo pode ser vinculada exatamente a anos específicos. Portanto, o Império Romano realmente estabeleceu fortes emissões de liderança, principalmente pelo derretimento de grandes quantidades de ouro e prata para moedas, mas claro, também para a fundição de minério de ferro e outras aplicações que exigiam queima de madeira em escala massiva, ou fusão de metais em geral. Após 800 d.C., os níveis começaram a ser observados, aumentando novamente aos níveis vistos de aproximadamente 400 AC até cerca de 150 DC. Durante a Pax Romana, especialmente, havia alta consistência de poluição contínua de chumbo. Mas, claro, é só um lado da moeda. É fascinante que os romanos tinham. Já impacta bastante o clima. Áreas extensas foram desmatadas ao longo do Mediterrâneo para crescer culturas e Roma Antiga provavelmente foi a primeira cidade na história experimentar poluição do ar e qualidade, como sóis de queima de madeira. Conforme relatado por Sêneca, o jovem. Porém, diferente dos tempos atuais.
Romanos não emitiam grandes quantidades de CO2, metano ou outros gases de efeito estufa, pois ainda eram sociedade pré-industrial. Ainda sem fábricas, computadores pareceriam máquinas divinas para eles. Mesmo com elevados padrões tecnológicos da época, a internet e a capacidade de criar sites próprios parecia totalmente incompreensível, e graças a isso, no Squarespace, faça o que os romanos não conseguiram em criar os sites mais incríveis da história. De forma simples e fácil de compreender. Squarespace é certamente o mais fácil, o melhor e mais intuitivo construtor de sites do planeta, na minha visão. Sem precisar conhecer codificação, otimização de mecanismo de busca já integrada, e possui as ferramentas de análise mais poderosas disponíveis. Com poucos cliques e arrastando e soltando, crie sites impressionantes. E já estão muito otimizados desde o começo. Seja para criar um blog de história, loja online ou qualquer coisa, não há melhor opção do que com Squarespace, pois possui todas as ferramentas integradas necessárias. Pretendo iniciar um blog sobre a história tardia do Império Romano em breve, e quando ocorrer, você pode ser, certamente usarei o Squarespace. Então, vá sem hesitar ao squarespace.com. Teste grátis. Ao lançar seu site, use squarespace.com e economize 10% da primeira compra de site ou domínio. Ao fazer isso, cria-se um super. Crie um site incrível para si, apoie este canal e ajude a eliminar ideias erradas. Império Romano Tardio. Obrigado, amigo da história romana. Retornando ao aquecimento global e Império Romano. Amostras de núcleo de gelo ajudam a reconstruir a poluição do ar, mas é necessário. Para compreender variações de temperatura e precipitação, outra ferramenta é usada em anéis de árvore. Amostras, torna-se mais adequado. Em outro artigo de 2011, na Science, pesquisadores revelaram achados da análise profunda de anéis de árvores antigas, ou restos de árvores e madeira da área mediterrânea. Pelos anéis das árvores, deduz-se que o clima na área mediterrânea foi estável por séculos de anos, até aproximadamente 200 DC. Portanto, por séculos, condições ideais para a agricultura existiam. Assim, os rendimentos das culturas foram altos, beneficiando uma sociedade bastante urbanizada, frequentemente dependente de envios de grãos de outras áreas do Império. Porém, após 200 d.C., iniciou-se um período de resfriamento, e as condições climáticas, em geral, tornaram-se mais instável e volátil até cerca de 550 DC. E, coincidentemente, justo nesse momento, no período, o Império Romano encarou seus maiores problemas. Depois de aproximadamente 200 d.C., especialmente no meio dos anos 200, o Império quase caiu, devastado por guerras civis constantes e invasões bárbaras. Tanto assim que se dividiu em 3 partes. Só com muita dificuldade e sorte pura. O Império Romano resistiu a esses tempos? O clima instável foi o responsável? Bem, talvez indiretamente. Clima piorando pode ter impactado tribos germânicas. Naquela área onde eles viviam tornou-se mais inóspita, convidando assim os godos, os alamães e muitas outras tribos para invadir o Império Romano em busca de condições de vida mais favoráveis. Então, o impacto foi mais indireto, já que após 280 d.C., a situação se estabilizou, novamente ficou bom por cerca de um século, mesmo com o clima piorando. Então, não creio que a mudança climática explique essa recuperação milagrosa, mas como falei, possivelmente influenciou a força das tribos germânicas no território romano. Mas os anéis da árvore indicam que uma seca intensa iniciou-se perto do meio século IV, até cerca de 370 DC. E é justamente agora que as migrações iniciaram. Os hunos avançaram para o oeste da região próxima ao Mar Cáspio, o que muito bem poderia ter sido iniciado por secas que tornaram a terra dos hunos muito mais inóspito. Então, buscaram melhores pastos, ou seja, para o oeste, e assim eles colidiu com os godos, que fugiram dos hunos a oeste e sul, desencadeando reação em cadeia em movimento, resultando nas grandes migrações. Não acredito que o Império Romano tenha sido diretamente afetado pelo clima variável, pois os envios de grãos para Roma foram mantidos intocado, como se nada ocorresse por séculos. Mesmo em 425 DC, Roma ainda recebeu grandes quantidades de grãos da África, assim como Constantinopla do Egito. Porém, indiretamente, o aquecimento global pode ter tido um papel importante na formação desses grandes
ondas migratórias, levando eventualmente à queda do Império Romano Ocidental. No entanto, depois que o Oeste caiu, pode ter havido um evento em que ocorreu um resfriamento climático. Isso foi tão severo que realmente teve um impacto direto no Império Romano. Quando o Ocidente caiu, o Império Romano do Leste não só sobreviveu, mas graças a alguns muito capazes imperadores e generais, principalmente o lendário Flavius Belisarius, conseguiram até mesmo recuperar terras perdidas do antigo Império Romano Ocidental. Mas em 536 d.C., de repente, subitamente, iniciou-se um período de resfriamento extremo, confirmado também pelos Anéis de Árvore. Isso era muito fino em 536 e nos anos seguintes. Isso indica que deve ter havido um resfriamento extremo que durou alguns anos. Isso também é confirmado por Procopius de Cesareia, quem nesse tempo acompanhou Belisário em campanhas, escreveu que o sol estava muito escuro durante o dia, como se houvesse uma névoa constante no ar, e que estava tão frio que ocasionalmente nevava no verão. Esse resfriamento extremo também é confirmado por núcleos de gelo. Amostras, pois grandes quantidades de cinzas vulcânicas podem ser encontradas, correspondendo exatamente para 536 e anos seguintes. O evento de resfriamento pode ter sido global, criado por várias grandes erupções vulcânicas em algum lugar do planeta. Em comparação com o clima instável de 250 DC e posterior, isso teve consequências diretas e dramáticas ao próprio Império Romano. A colheita baixa resultou em grande fome. Destruiu o império, matando muitos e enfraquecendo o sistema imunológico. Mas outra desgraça ocorreu, provavelmente relacionada ao evento de resfriamento global. Portanto, a peste surgiu no Egito em 541 DC. A Yersinia pestis chegou possivelmente mais a leste naquele ano e se espalhou por todo o império, durando até cerca de 549 AD, matando milhões de pessoas com seus sistemas imunológicos já enfraquecidos dos anos anteriores. De fome e frio, esta tríplice brutalidade de frio, fome e praga chegou no pior momento possível, tempo quando o Império Romano estava se expandindo novamente, o que realmente trouxe a expansão o Império parou abruptamente. Não é coincidência que exatamente depois da peste chegou, a sorte do Império começou a virar. Até 540 d.C., mesmo com frio e fome. Nos últimos 4 anos, o Império conseguiu reconquistar em um período de apenas 7 anos Vandal e grande parte do reino austro-gótico. Em 541 DC, Totila, o novo rei os godos ascenderam ao poder e a guerra que poderia ter sido vencida naquele momento, prolongou-se por mais 14 anos, mergulhando completamente a Itália em caos total, matando incontáveis pessoas e destruindo quase tudo o que restava da antiga sociedade romana. Somente no meio dos anos 550 a guerra foi vencida para o Império Romano, e uma pequena parte do sul da Espanha também foi conquistada, usando efetivamente a guerra civil visigótica ocorrida naquele período. Mas o Império Romano, completamente exausto por então 2 décadas de clima frio, falhas na colheita e fome, e a praga, simplesmente não tinha mais o pessoal necessário para manter efetivamente esses territórios conquistados. Aqui, o resfriamento climático chegou no pior momento possível. E creio que, sem isso, o Império Romano poderia ter prosseguido sua expansão, ou pelo menos, manter os territórios recém-reconquistados por mais tempo. Mas devido a esses eventos, logo depois, o Império Romano perdeu quase todos os territórios que ele conquistou e, após 100 anos, perdeu mais território para os novos árabes emergentes. Califado. Sim, aqui, mudanças climáticas foram principalmente responsáveis pela piora dos acontecimentos para o Império Romano. Logo, o aquecimento global foi realmente um fator que moldou fortunas do Império, possivelmente influenciou migrações do terceiro ao quinto séculos DC, a ponto de empurrar as tribos bárbaras para o oeste e para o sul para dentro do Império Romano. O Império, resultando assim na crise do século III e mais tarde na queda do Ocidente. O Império Romano e o aquecimento global teve um impacto direto e muito negativo no Império Romano. Nos tempos de Justiniano e Belisário,
Então, definitivamente devemos incluir a variabilidade climática como um importante ponto adicional que realmente contribuiu para a queda do Império Romano. E por favor, curta e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. Considere apoiar meu trabalho no Patreon ou YouTube, por favor, associação, já que a sustentabilidade duradoura deste canal depende do seu apoio. E eu gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo apoiador Sul Invictus Titinusa. Muito obrigado Titinusa por apoiar este canal de forma tão generosa. Também agradeço ao novo membro Augustus Joseph Bill Falkenborn. Muito obrigado, Joseph, a apoiar generosamente este canal. Este canal existe graças a pessoas incríveis como você, apoiando generosamente o canal. Não consigo agradecer o suficiente. E, claro, agradeço a todos apoiando este canal de alguma maneira. Qualquer coisa. Valeu Tibiago, amigos. E se quiser saber mais sobre os estados remanescentes assista ao vídeo do Império Romano Ocidental no canto superior direito. Mas se quiser aprender sobre outro fascinante estado remanescente do Império Romano na África, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Obrigado Tiago e bem-vindo.